Uma coisa é certa: existem estruturas antigas que realmente mexem com nossa compreensão em relação ao passado da humanidade. Desde os Moais na Ilha de Páscoa, passando por Göbekli Tepe, até os misteriosos blocos de Pumapunku, a verdade é que ainda não sabemos quase nada sobre tais civilizações, ou mesmo sobre as funcionalidades das estruturas. O que temos até o momento, baseado nos estudos já feitos, são respostas incompletas em boa parte das vezes. Já que muitas civilizações não deixaram registros ou, se deixaram, eles ainda não puderam ser decifrados em sua totalidade. Göbekli Tepe, por exemplo, se destaca como uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes, lançando luz sobre as sociedades humanas primitivas muito antes do estabelecimento da agricultura. Localizado no sudeste da Turquia, este sítio apresenta estruturas de pedra maciça que datam do 10º milênio antes de Cristo, tornando um dos complexos de templos mais antigos conhecidos no mundo. Construído ao longo de um período que abrange aproximadamente 1.500 anos, Göbekli Tepe consiste em numerosas estruturas circulares e ovais. Essas estruturas são definidas por grandes pilares de calcário em forma de T, alguns dos quais atingem 5,5 metros de altura e pesam até 10 toneladas. Cada pilar é intrinsecamente decorado com relevos de animais e símbolos abstratos, exibindo uma sofisticação artística inesperada para uma época tão antiga. O sítio de Göbekli Tepe é hoje um dos mais movimentados dentro da arqueologia. E apesar do tempo que os arqueólogos já se debruçaram sobre o local, é só uma questão de encontrar pedra-chave para desvendar seus segredos ainda ocultos. No final do século XX, cientistas descobriram uma estrutura pré-histórica que era impossível para o homem construir. Nas florestas remotas do sul da Sibéria, na área conhecida como Gornaya Shoria, encontra-se um conjunto de blocos de pedra maciços que intrigam pesquisadores e historiadores. Essas formações gigantescas, que frequentemente são comparadas em magnitude com as famosas pedras de Baalbek, no Líbano, consistem em várias rochas extraordinariamente grandes, algumas com pesos estimados entre 3.000 a 4.000 toneladas. Os megalitos de Gornaya Shoria estão situados em uma região caracterizada por climas rigorosos e terrenos acidentados, o que dificulta o acesso e o estudo detalhado. As próprias pedras exibem bordas retas e ângulos precisos, sugerindo um nível de modelagem intencional que não é tipicamente encontrado em formações rochosas naturais. A precisão desses cortes e a disposição dos blocos levantam questões significativas sobre as tecnologias e capacidades das civilizações antigas. Esses megalitos ganharam atenção mais ampla no início do século XXI, embora fossem conhecidos pelos habitantes locais há séculos. O recente interesse tem sido parcialmente impulsionado pelo tamanho e pela configuração alinhada dos blocos, que parecem desafiar explicações geológicas simples. Diferente de outros sítios megalíticos conhecidos por seus alinhamentos astronômicos ou significância religiosa, a principal intriga aqui é a escala pura e o desafio mecânico que eles apresentam. Geólogos e arqueólogos propuseram várias teorias sobre as origens desses megalitos. Uma perspectiva sugere que eles poderiam ser formações naturais criadas por forças geológicas intensas. A área é conhecida por sua significativa atividade tectônica, que poderia teoricamente resultar na formação e movimentação de blocos tão grandes através de processos naturais. Essa teoria está alinhada com observações de estruturas semelhantes, embora menores, em outras regiões tectonicamente ativas no mundo. No entanto, o contraponto é a aparente precisão na forma como essas pedras são cortadas e alinhadas. Alguns pesquisadores argumentam que suas superfícies lisas e disposições angulares não se alinham completamente com as formações rochosas naturais típicas, que geralmente são mais irregulares e orientadas aleatoriamente. Isso levou a especulações sobre envolvimento humano ou mesmo pré-humano na modelagem e colocação dessas pedras, sugerindo uma civilização perdida com tecnologias avançadas de trabalho em pedra. Adicionado a este mistério está a ausência de quaisquer ferramentas conhecidas ou vestígios de atividades humanas encontrados no local.
nenhum artefato arqueológico significativo, como ferramentas, foi desenterrado nas proximidades que pudesse apontar definitivamente para o envolvimento humano. Essa ausência torna a teoria da intervenção humana difícil de provar, mas também difícil de descartar completamente, dada a aparência organizada dos megalitos. Mas, e se não forem humanos? E se a teoria de que a Terra é mais antiga do que pensamos e já foi moradia de civilizações inimaginavelmente avançadas for verdade? O debate sobre os megalitos de Gornaya Shoria é emblemático nas discussões mais amplas na arqueologia moderna sobre as capacidades das culturas antigas. Ele desafia nossa compreensão dos povos pré-históricos e a extensão de suas realizações tecnológicas. Se comprovados como feitos pelo homem, esses megalitos poderiam significar não apenas uma façanha arquitetônica profunda, mas também uma revisão significativa da história humana, como é atualmente entendido. Agora vamos partir para a Rússia. Aninhado nas montanhas místicas do Cáucaso Ocidental, abrangendo 12 mil quilômetros quadrados da Rússia e da Abcásia, encontram-se os enigmáticos dólmens do norte do Cáucaso. Essas estruturas de pedra pré-históricas, datando no final do 4º milênio ao início do 2º milênio antes de Cristo, representam uma maravilha arquitetônica que intriga historiadores e arqueólogos, construídos a partir de grandes blocos de pedra precisamente talhados. Os dólmens caucasianos exibem um nível de habilidade em alvenaria que parece quase impossível para a época. Essas pedras foram meticulosamente moldadas em ângulos de 90 graus para os cantos ou curvadas para estruturas circulares, assemelhando-se aos grandes megalitos encontrados em toda a Eurásia. Da Península Ibérica aos confins da Índia, os dólmens, principalmente retangulares e às vezes redondos, apresentam um portal no centro da fachada. Esses portais sugerem um entendimento avançado de design arquitetônico e talha de pedra que desafia nossa compreensão da engenharia pré-histórica. Na frente desses portais, geralmente se estende um pátio, possivelmente usado para rituais, delimitado por altas paredes de pedra que cercam o espaço sagrado. Aproximadamente 3.000 desses monumentos megalíticos foram identificados, mas a cada ano, mais são descobertos. E, infelizmente, alguns se perdem devido ao tempo e ao abandono. Não se pode deixar de imaginar como essas pedras maciças, algumas pesando até 200 toneladas, foram transportadas por mais de 35 quilômetros de Rumikolka até seus locais finais no terreno elevado do Cáucaso. A precisão com que essas pedras maciças se encaixam tão perfeitamente, visto que nem mesmo um pedaço de papel pode deslizar entre elas, remete a uma tecnologia avançada que parece além do alcance daquela época. Os dólmens estão ligados à antiga comunidade Klin Yar e à cultura Koban, conhecida por seu trabalho em metal e montes funerários. No entanto, ainda não se faz qualquer relação entre estas civilizações e a construção dos dólmens. Tão intrigantes e inexplicáveis são também as conhecidas Pedras de Baalbek, situadas no Líbano. Segundo a história convencional, os 6 enormes blocos de pedras de Baalbek foram trabalhados pelos romanos, quando Baalbek ainda se chamava Heliópolis, e são caracterizados por um gigantismo megalítico sem paralelo na antiguidade. Os 3 blocos menores, chamados de Triliton, fazem parte de uma parede do pódio do complexo romano no templo de Júpiter Baal. Cada um deles é estimado em 750 a 800 toneladas. Mas além destes, que são os menores dos blocos, há também os 3 restantes, os monólitos romanos, como são conhecidos. Curiosamente, eles não foram encontrados como partes de uma estrutura maior, como é o caso dos trilitons. Esses blocos muito maiores e muito mais pesados jazem provavelmente em seus locais primários, uma vez que, estima-se, não tenha sido possível realocá-los devido aos pesos que variam entre 1.000 e 1.650 toneladas. Esses blocos são conhecidos como a Pedra da Grávida, a Pedra do Sul e a Pedra Esquecida, sendo a última mais pesada. Acredita-se que eles tenham sido destinados ao complexo vizinho de Júpiter Baal, possivelmente como uma adição ao Triliton. Você aí, já conhecia algum desses lugares? Gostaria de saber mais
sobre cada um deles? Deixa aí a sua opinião nos comentários, ok? Obrigado e até a próxima.